Ok, já estamos de volta então para dar sequência ao nosso programa nessa noite linda de quarta-feira. Que bom que você está aí acompanhando a gente, que bom que você pode parar um bocadinho para nos assistir. Eu quero mandar um beijo ao pessoal lá da Casa Decorada, que manda as peças para a decoração do nosso cenário. Se você precisar de alguma coisa, alguma informação a respeito de decoração, é só ligar no 3624-0439. O pessoal está lá para dar, né, para atender você com todo carinho, tá certo? Gente, como foi dito já no início do programa, nós temos uma convidada especial, a professora Regiane. Ela é do curso de veterinária da Universidade Paranaense. E com as baixas temperaturas, os animaizinhos também precisam de um tratamento especial, de cuidados especiais. Então vou convidá-la mais uma vez, né? Já esteve conosco aqui, sempre carinhosa com a equipe do programa, a professora Regiane. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo Obrigada bem? pelo convite mais uma É vez. sempre uma alegria te receber, tá? Que bom. Tudo de bom ter você aqui. Que bom. Eu estava aqui hoje já comentando nos bastidores, professora, você veio para falar de cuidados com os animais e a gente está tendo um problema com pessoas matando animais aí na nossa cidade, né? Um surto, né? Um surto de gente envenenando gatinhos, cachorros. É uma situação muito triste, né? É proibido esses veneninhos? Como é que Então, é assim, existem alguns medicamentos que são proibidos no Brasil, que nós chamamos de venenos proscritos, né? Então, é o chamado as bolinhas, os Certo. venenos. A gente tem o carbamato, que é o chumbinho, e temos a estricnina, né? Mas, e é proibido vender? Como é que as pessoas É acham? proibido. Eu não sei, eu não posso julgar aqui quem que vende, mas geralmente é o comércio da cidade. Alguém está vendendo, né? Então, para que tenha esses venenos em casa, alguém está vendendo, mas é proibido. Então, existe dois lados da moeda. Aquele que tem a coragem de vender, de trazer um medicamento proibido para o Brasil. O medicamento não, o veneno que eu estou falando, mas tem medicamentos proibidos também. E aquele que tem coragem de fazer essa ação que é criminosa. Tem quem vende porque tem quem compra, tem quem compra porque tem quem vende. Isso não mesmo, é isso? Isso mesmo. E tem assim, gente, aconteceu um fato muito triste recentemente numa cidade próxima a nós aqui. Eu não sei se foi Assis Chateaubriand ou Toledo, foi aqui por perto. Foi Assis, que um senhor, eu não sei, né, se é verdade a história, mas foi o que foi noticiado nos meios de comunicação. O senhor, ele deu veneno para um gatinho, o dono do gatinho foi lá, deu uma paulada na cabeça do senhor, um aposentado de 70 e poucos anos, e o senhor não resistiu e veio a falecer. Então, olha, uma tragédia gerando a outra, gerando né? a outra, né? Uma violência gerando a outra. Gerando a outra, é triste. É triste, realmente Para os dois lados, eu não dou razão para uma nenhum, razão para nenhum, né? É triste. O senhor errou quando deu veneninhos para os animais e o outro, né? Sim. Uma coisa horrorosa. E está acontecendo, infelizmente, na nossa cidade. A gente tem noticiado sempre envenenamentos de animais. E tem uma outra coisa. Já pensou se uma criança come esses... Isso. Que pode ocorrer, né, professora? A maioria dos envenenamentos criminosos são contra os felinos. Só que aí nós vimos, em meio a essa situação, alguns cães intoxicados. Por quê? Porque aquele veneno está ali, às vezes joga no quintal, aí uma criança pode pegar, o cão se alimenta e daí acaba sendo intoxicado também. Mas o objetivo, na maioria das vezes, são os felinos. Olha só que coisa. Que triste. Triste. E enquanto, infelizmente, tem gente querendo matar, envenenando, nós estamos aqui para falar dos cuidados com esses animaizinhos no inverno, né? Que assim como precisa de atenção especial, professora? Precisa sim. Vamos dizer assim, existem algumas raças que são ambientadas ao frio. Quem são? É o samoyedo, o husky siberiano, o chow-chow, o shih tzu, o poodle. Então, o que são? A pelagem deles propicia ao quê? Ao controle da temperatura quando cai a temperatura, quando fica o inverno. Agora tem uns cãezinhos que precisam de uma maior proteção e é bem importante relevar isso daí. Quem são? São aqueles que têm os pelinhos mais curtos. Então a gente tem alguns mestiços, os vira-latas, né, que nós chamamos de mestiços, os pinchers, o Doberman, o Fila, às vezes cães não só de pequeno porte que ficam dentro de casa, os de grande porte também. Eles precisam de um controle externo da temperatura, que seria o uso de roupinhas
colchões, edredons, a casinha. Ô, professora, o ser humano tem as doenças próprias do inverno, Sim. né? Os animais também? Também tem. Assim como o ser humano, a maior incidência é de doenças respiratórias, né? E dos cães também. Essas doenças são chamadas de sazonais, que acontecem numa estação do ano. Então, essa estação de inverno, nos cãezinhos a gente tem uma doença bem comum que é chamada tosse dos canis. E que se não vacinar adequadamente, ele desenvolve a tosse dos canis. O sinal é ficar tossindo, ele tosse por 10 a 15 dias, mas pode evoluir para uma pneumonia. Então, eu recomendo ao pessoal aí de casa vacinar os cãezinhos nesse inverno. Então tem vacinas, tem então, vacina, como tem para a gripe, para o ser humano, tem também para os animaizinhos? Isso, ela é chamada de bronquishield. E essa doença se assemelha à gripe no ser humano, né? Mas a gente chama de tosse dos canis ou gripe dos cães. Tá, e a gripe do ser humano passa de um para o outro? Passa. Dos animaizinhos também? Também. Ele é chamado assim de tosse dos canis, porque se tem um canil com 20 animais, os 20 vão desenvolver a doença. Tá, e pega no ser humano essa gripe? Não é só entre eles mesmo. Só entre eles. Que é chamada de zoonose. Tá certo. Fora isso, as pneumonias e as bronquites alérgicas também podem desenvolver nesse período. Certo. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando com a professora Regiane a respeito dos cuidados com os animaizinhos. Mas agora a gente vai falar de um assunto também gostoso, Sim. que é vinho. Gosta de vinho? Gosto bastante. Gosta bastante? Toma em qualquer época do ano ou só no frio? Mais no inverno. Mais no inverno. Olha só, isso que você está dizendo, comprova o que a gente vai mostrar agora. Sabia que o aumento de vendas de vinho aumenta a venda de vinho em 80% no inverno? Acredito. Acredita? Acredito. Toma só uma tacinha, professora? Acho que vai mais que uma tacinha O no vinho inverno. esquenta, gente? O vinho esquenta? Esquenta? Não, tipo assim, eu tomo uma tacinha de vinho e me dá uma quentura no rosto. Eu fico vermelhinha. Sim, Eu fico vermelhinha. Então, a nossa repórter, a Daiana Saraiva, ela vai falar sobre esse assunto. Super danada, não me convidou, porque ela queria degustar todos os vinhos sozinha, né, Daiana? Mas é isso que a gente vai mostrar nessa matéria. Sobe a venda de vinhos 80% no inverno. Vamos conferir. Você sabe a diferença entre os vinhos? Nesse período de inverno a procura aumenta e hoje você vai entender como são classificados com a enófila Caroline. Na verdade, a gente não precisa esperar o inverno para a gente consumir vinho. Desde que ele seja servido na temperatura correta, o vinho ele pode ser tomado durante o ano todo. Mas é claro que no inverno a gente sempre prefere, assim, aumenta o consumo, porque ele é um produto que esquenta, né? Então as pessoas associam o vinho com o inverno. E quais os mais procurados aqui na loja? Na loja, na verdade aqui a gente atende uma gama enorme de pessoas. Então, desde o suave, o seco, aí depende muito da opinião pessoal do cliente, né? Tem pessoas que preferem algumas uvas específicas, mas eu diria que o grande tomador de vinho, ele gosta de experimentar rótulos, gosta de experimentar uvas diferentes, misturas, que com isso ele vai aprimorando o paladar e vai percebendo as diferenças e vai também se identificando qual que é o estilo de uva que ele vai preferir, né? Se ele vai preferir a Cabernet, a Malbec, Pinot Noir, aí Pinotage, que é uma uva que é bastante produzida na África. Vai do gosto do cliente. Isso. Agora, Caroline, existe uma diferença, obviamente, entre os vinhos, né? Por exemplo, a gente tem a diferença do suave, do seco, do semi. Enfim, quais essas diferenças para quem não entende sobre vinho? O suave, ele é considerado aquele vinho que ele é produzido com a uva de mesa, com a uva comum. Ele é acrescentado açúcar e engarrafam, e aí quanto mais docinho, mais gostoso assim, o pessoal acha, né? Existe também o vinho que ele é feito, chamado de colheita tardia. Eles esperam a uva quase ficar passa, ele é chamado um vinho de sobremesa. Eles esperam a uva quase ficar passa, bem docinha, e aí eles produzem o vinho. Esse não é acrescentado açúcar, ele é feito com açúcar residual da uva. Maravilhoso. Existem os vinhos de sobremesa também chamados os vinhos do Porto. Esses são vinhos fortificados, né? Conforme o vinho atinge uma graduação
de açúcar, eles acrescentam aguardente vínica e aí ele para de produzir e fica doce, mas tem o seco também, vinho do Porto. Aí tem os secos, tem os DMC, que geralmente os DMC que assim, melhores são os espumantes, e tem o Prosecco, é uma gama imensa. O que a gente sempre tenta, antes de vender para o cliente, é investigar para que ele não leve um produto que ele não vá gostar. A gente sempre tenta investigar, e daí, como que você prefere? Mais docinho, mais seco, mais... e tenta também indicar com o que ele vai comer, né? Por exemplo, se ele for comer um peixe, a gente sempre indica um branco ou um Pinot Noir, que é um vinho tinto mais de um tanino menos persistente. E se for carne? Se for carne, a gente indica os tintos, né? Tintos mais pesados, Malbec, Carmener, Cabernet, ou algumas misturas. Agora, Carol, você falou muito das uvas, né? Que existe uma variedade no mercado, principalmente para fazer um vinho. Nós temos aqui nessa mesa, você colocou alguns tipos de vinhos. Você poderia explicar para a gente quais as diferenças aí, por exemplo, da uva, da Malbec, que a gente conhece mais aqui no Brasil, e entre outras que tem aqui na mesa, por exemplo? A Malbec, ela tem esse nome porque ela realmente, Malbec, mal de boca, seria um vinho com bastante tanino. Mas, dependendo da forma com que ele é produzido, ele também pode ter uma suavidade, um aveludado na boca. Isso não quer dizer que ele é doce, é um suave no paladar. A Pinot Noir já é uma uva extremamente leve, que a gente indica, inclusive para comer com bacalhau, que seria considerado um peixe, mas como ela é um vinho tinto com baixo tanino, ele é um vinho muito leve, é considerado o vinho branco das uvas tintas. A gente pode estar indicando também o Cabernet, é considerada a rainha das uvas, porque ela produz bem no mundo todo. E a Carmener é a uva emblemática do Chile. Ela foi considerada extinta por muito tempo e ela foi redescoberta no Chile há poucos anos, há uns 25 anos atrás, num concurso que, inclusive, ela tinha um outro nome e foi redescoberta no Chile há pouco tempo. Devido a um fungo que teve na Europa, daí foi dizimada essa uva. Então, eles acreditavam que ela não existia mais. Também tem a região de Chianti, região do Alentejo. Aí, gente, é uma imensa variedade. A gente precisa investigar e ver o que vai agradar melhor o paladar de cada pessoa. Muito legal. E a gente vai continuar vendo. A matéria não terminou por aí não, hein? Ai, que inveja da Daiana. Ai, essa Daiana é da... Você foi junto... Você, a Daiane e o Wagner, não tinha espaço para mais ninguém, né? Não cabia mais ninguém na matéria, professora. Ai, como eles são egoístas. A gente vai continuar daqui a pouco, e daqui a pouquinho também a gente vai ter um outro convidado para entrar nesse bate-papo aqui comigo e a professora Regiane. O Tiago, gente, ele é vendedor de roupinhas para os cãezinhos. Por isso que você viu um monte de coisas espalhadas aqui pelo nosso cenário. Tem uma casinha que eu tô com vontade de entrar dentro dela. Olha que coisa mais fofa, gente. É muita fofice, né? Para uma casinha só. Então, o Tiago, ele vai vir para dar dicas, porque eu estava comentando com ele a respeito do animalzinho que não quer roupa, fica inquieto. O Tiago não quer, porque tá colocando a roupa errada no cachorro, né? Não tá colocando uma roupa confortável, tá só olhando. Então, o Tiago vem para dar essas dicas e ele vem falar também de um banho a seco, né, professora? Sim, verdade. Um banho a seco, que é muito importante. Porque e bastante gente não sabe que dá para fazer. Mas... Olha só, e ela vai falar sobre o banho também. Pode dar-se banho normalmente nos animaizinhos durante o inverno? Quantas vezes por semana? Né? Então, é assunto para o próximo bloco do nosso programa. Eu, a professora Regiane e o Tiago, porque o assunto é animal.